Vamos assim, sentindo essa suave melodia penetrando pelos nossos ouvidos, nos acalmando o corpo físico e espiritual e nos preparando para o Evangelho da noite. Vamos assim então, agradecendo a oportunidade para Deus que nos proporcionou a encarnação presente, um corpo que nos serve como instrumento para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Agradecer a Deus pelo alimento de todos os dias, a oportunidade de ter uma profissão honrada e honesta. Vamos agradecer a Deus a existência desse planeta, que nos serve como escola e um hospital espiritual. Vamos agradecer a Deus pelo seu amor eterno e por nos dar suas bênçãos de luz através de seus emissários de paz, como Jesus Cristo. E vamos também agradecer a essência da codificação espírita. E dessa forma, vamos pedindo para que Deus olhe por todas as igrejas, por todas as religiões, por todos os centros espíritas, em particular Casa Espírita Maria de Nazaré. Vamos pedindo para que Deus olhe pelos nossos irmãos necessitados, moradores de rua, que vagam entre os becos e vielas, bocas, para que encontre uma mão estendida e possa direcioná-los no caminho do bem. Vamos também pedir para os dependentes químicos e principalmente pelos seus familiares. Vamos pedindo por misericórdia aos nossos irmãos que estão nas cadeias penitenciárias, delegacias. E vamos fazer um pedido muito especial pelos nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E vamos fazer um pedido também pelos nossos familiares, nossos amigos, e para que seus emissários de paz possam nos acompanhar para um bom entendimento no Evangelho da noite. Oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. O tema de hoje é tudo passa. Tudo passa. A dor passa, os ciúmes passa, o desejo de morrer passa, o desejo de matar passa, tudo passa. O desespero também passa. A perda de um ente querido passa. Seja ele um filho ou um pai. E como nós podemos ter certeza de tudo isso? Pelo simples fato de que a vida é um dia após o outro. Um segundo após o outro. Por maior que seja a dor, essa dor um dia irá diminuir. Principalmente se você tiver fé, se você tiver entendimento de que o mundo aqui é apenas uma passagem, é um breve segundo, é um piscar de olhos. Aqueles que têm compreensão sobre a continuação da vida após a morte do corpo físico, entendem que 80 anos, 100 anos, não é absolutamente nada perto da eternidade. Que pior que seja a coisa que você esteja passando, para a situação que você esteja passando, isso irá servir como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual que te levará às alturas. E quando nós enxergamos e percebemos santos
em nossas vidas, como na Igreja Católica, como Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros, fica até difícil enumerar, nós imaginamos, quando nós não temos a compreensão da existência, da continuação da vida após a morte do corpo físico, a impressão que se dá é que Deus faz seus eleitos e não eleitos, aqueles que Ele amam e aqueles que são indiferentes para Ele. Então, aqueles que sofrem, segundo essa visão materialista, é aqueles que são indiferentes para Deus. E aqueles que vivem bem são aqueles que são amados por Deus. Mas nós sabemos, pela doutrina espírita, que a conquista da paz, a conquista do sentimento de amor, a conquista do sentimento de compreensão, de aceitação do próximo, se dá na luta. Não existe um pó mágico que irá transformar um homem normal em santo de uma hora para outra. Ele terá várias experiências corporais em que ele permitirá se transformar em um espírito de luz. E aí ele vai ter a compreensão e a aceitação melhor das coisas. Isso acontece exatamente pela reencarnação. A reencarnação ela está presente em nossas vidas. E ela se transforma todos os dias. Ela transforma nós, seres humanos. Hoje eu posso estar um espírito dependente químico, lutando pela sua reabilitação, sempre. E na outra encarnação, de repente, eu posso estar livre já dessa pendência espiritual. Da mesma forma, eu posso estar nessa encarnação ser um espírito preconceituoso, que não aceita o diferente, mas eu posso me libertar dessa coisa que me oprime, que me leva para baixo, e um dia me tornar um espírito de luz como Francisco de Assis. E o destino de todos nós é este, a iluminação espiritual total. Deus é tão bom e ama a gente de uma forma tão grande que Ele nos deu o livre-arbítrio e respeitou e respeita todos os dias o nosso direito de escolha, o nosso livre-arbítrio. E nesse direito de escolha, de exercer o nosso livre-arbítrio, é que nos transforma em seres, espíritos normais, que cometem erros, acertos nesse mundão de Deus, em um espírito iluminado, em que não cometerá tantos erros, que não vai cometer erros como nós cometemos aqui hoje. Então é um processo de crescimento. Então não há filhos especiais. E quando nós conseguimos perceber que há continuidade da vida após a morte do corpo físico, que se hoje eu sou um espírito mais pegado aos bens materiais, um dia eu vou me tornar um espírito mais apegado aos bens espirituais, sim ou sim. Eu posso até lutar contra, eu posso até procurar o caminho mais torto possível, mas é o destino que é traçado, é uma lei da natureza. E nós alcançaremos lá. E o que acontece tudo aqui no planeta Terra, ou qualquer orbe por aí que existe, qualquer outro planeta por aí que existe, nos serve como instrumento de aprendizado e aperfeiçoamento moral e intelectual. São esses obstáculos, a perda de um ente querido, uma traição, uma vingança de uma pessoa qualquer, é que nos torna mais capazes de alcançarmos a iluminação. Porque se você se depara com esse obstáculo e procura a melhor solução do ponto de vista espiritual, daquilo que Jesus nos ensinou, mais forte você se torna e mais iluminado você se tornará. E assim você irá alcançar outros degraus da sua evolução espiritual. Agora, se você ficar apenas enxergando as coisas do ponto de vista material, você não vai compreender uma traição, você não vai compreender a morte de um ente querido, você não vai compreender a perda de um emprego importante na sua vida. Você vai achar que está sendo punido por Deus. Deus não pune ninguém.
Na verdade, existe uma lei chamada causa e efeito, que antigamente chamava ação e reação. Essa lei de causa e efeito é que se você planta laranja, você colhe laranja. Não tem como você plantar laranja e colher banana. Mas Deus é tão bom que às vezes você planta abacaxi, 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 abacaxi. Basta um dia você plantar laranja, você vai colher laranja. O suficiente. Porque Ele nos ama. Por mais que você tenha plantado coisas ruins no passado, uma vez você plantando coisas boas, você já dá um salto de qualidade na sua vida espiritual. Então tudo passa. Tudo passa desde que você tenha essa compreensão espiritual maior, do ponto de vista mais amplo e não do ponto de vista material. Até mesmo essas coisas que a gente enxerga no planeta Terra, a pobreza extrema, a miserabilidade, a desigualdade social que é tão grande no nosso país, a corrupção, a vingança, né, as pessoas se degradando, se matando umas outras, isso também vai passar. Vai passar porque essa é a lei de evolução, de transformação do planeta. É importante lembrar que na Europa, na Idade Média, até o século XIX, por exemplo, na época de Allan Kardec ainda existia, mas era menor, existia o duelo. O cara lá, se fosse ofendido, ele poderia defender a sua honra num duelo de morte. Né? Aquele que ficasse vivo teria lavado sua honra. Hoje, graças a Deus, não existe mais esse duelo físico. Mas existe ainda o duelo mental, né? Às vezes fica duelando ou com a esposa, ou com o filho, ou com os parentes, mas existe. Não esse duelo mais que leva à morte do corpo físico. Então há uma transformação, tudo passa. Como passa também a questão da miséria. Essa miséria vai passar. Antigamente, os homens normais do povo não tinham direito a voto. Aqui no Brasil, até a década de 30, existia o chamado voto de cabresto. O que é voto de cabresto? O voto não era secreto, era voto aberto. E aí o coronel, a maioria da população brasileira vivia no campo. O coronel, o dono da terra, ele escolhia o seu candidato. E as pessoas que lá viviam na fazenda, sob a tutela do coronel, votavam no candidato do coronel. Se não votasse no candidato do coronel, era morto. Era perseguido. Então, há uma transformação. Hoje não. Hoje já é o voto secreto. Né? Apesar das piores escolhas que a gente possa fazer, isso também faz parte do aprendizado. Né? Fazer escolhas boas, escolhas certas. Se você não existe evolução se você não tem um erro, se você não comete um erro. Né? A criança na escola, quando ela vai para a escola, ela fica com medo de errar. Não tem que ter medo de errar. E nós aqui também não temos que ter medo de errar. Né? Nós estamos encarnados, nós temos uma tremenda oportunidade do nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, mas para isso a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que tentar fazer o certo. Agora, o tentar fazer o certo nem sempre significa que vamos fazer o certo. Porque ainda somos muito apegados à matéria, somos muito apegados ao sentimento de posse e ainda cometemos muitos erros. Então, por exemplo, aqui nesse mundo, a desigualdade social, a miséria, por quê? Porque muitos de nós ainda somos apegados à matéria e queremos manter aquilo que é transitório, passageiro, como se fosse um fim em si mesmo. E ninguém vai levar, não tem espaço para colocar no caixão as propriedades privadas, o carro, os meios de transporte da família. Então um dia o ser humano vai se dar conta da necessidade também de se desapegar dos bens materiais e com certeza teremos uma sociedade mais livre, uma sociedade em onde a pobreza não será tão grande. Porque aqueles que detêm mais fortuna terá consciência e pagará um salário mais digno para os trabalhadores. Da mesma forma que terá consciência da necessidade de perceber que não existe diferença entre ele, patrão, e o operário. E que, portanto, o operário deve ser respeitado como ser humano e seu trabalho também deve ser respeitado como o trabalho do patrão deve ser respeitado. Mas nós estamos longe disso. Mas tudo passa.
Porque até tempos atrás o voto era fechado, era aberto, o coronel controlava, a mulher não tinha direito a voto, a mulher era perseguida, muitas vezes a mulher era assassinada, e quando o marido era acusado, ele falava a legítima defesa da honra, uma mulher estava traindo, e ficava por isso mesmo, não era preso. E esse tipo de argumento foi utilizado até a década de 80 aqui no Brasil. E hoje, quando um homem bate numa mulher, nós não aceitamos mais esse tipo de coisa. Né? Não aceitamos agressão pela agressão. Né? Nós não aceitamos mais a corrupção, não aplaudimos mais a corrupção. Por quê? Porque há uma transformação, porque tudo passa. Tudo. Por mais pesado que seja, por mais triste que seja, e às vezes a sensação que nós temos aqui no corpo físico, encarnado, é que nada vai passar, que essa dor nunca vai acabar, que não vai ter fim, mas passa. Passa porque basta olharmos para nós mesmos. Né? Hoje estou eu aqui falando para vocês com 48 anos de idade, cabelo grisalho, barba grisalha, mas eu não nasci assim. Na verdade, eu me tornei isto que eu sou agora. Né? Eu passei da infância, adolescência, a fase adulta que eu estou e estou indo para a terceira idade. Graças a Deus. Porque é um processo contínuo de transformação. A sabedoria de Deus é muito interessante. É muito interessante por quê? Porque ele nos força a viver dia a dia. Não tem como você voltar no tempo, mas você tem momentos específicos na sua vida que nos demonstram o sinal e a sabedoria de Deus da vida perpétua, como nascer e o morrer do sol, por exemplo. As fases da lua, as estações climáticas no Brasil, no planeta, né? A noite, o dia. Isso são elementos que nos provocam sentimento de renovação, de transformação, como movimento de rotação e translação. O movimento de translação em torno do Sol, do planeta em torno do Sol, dá 365 dias e 6 horas. Aí a gente se sente renovado, olha, vai começar mais um ano. Isso é um símbolo que nos leva para frente. Né? Ter exatamente a sensação de renovação, de transformação, de novas oportunidades em nossos caminhos. Então, quando tudo parecer perdido, lembre-se, tudo passa. Por mais pesado que seja, por mais triste que seja, vale a pena ter fé, ter confiança, porque o caminho, que parece ser doloroso, às vezes apenas se resume a alguns dias, ou algumas horas, alguns anos, mas o que são tudo isto perto da eternidade? Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que aquela dor, seja qual for a dor, né, ela vai perdendo a sua importância, conforme a gente vai amadurecendo. Quando a gente é criança, um pequeno corte no dedo parece o fim do mundo. Parece que a gente vai morrer, né? A gente entra em desespero, não quer ir no médico, não quer passar o remédio. Na minha época ainda era o tal do metiolate, que ardia pra caramba, né? E era um verdadeiro pânico para as crianças. E hoje nós sabemos que o metiolate não serve para nada, né? Aquele metiolate que ardia, na verdade, não curava. Mas isso faz parte do processo. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo a noção específica da dor. E que aquilo que parece gigante, com o tempo vai se tornando insignificante. Porque a gente vai aprendendo com a dor, com as coisas que nos levam a viver o dia a dia, a nos empurrar para frente, a nos condicionar à evolução espiritual. Para isso nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos e dispostos a aprender. Se você está disposto a aprender, mais fácil vai ser para você compreender e ultrapassar obstáculos em sua vida. Agora, quanto menos vontade de querer aprender, mais difícil fica, porque você sempre vai acabar vendo as coisas do ponto de vista material, só do terra a terra. Então,
Para uma pessoa que perde um ente querido muito novo, seja um neto, um filho, fala, pô, é doloroso. Até mesmo para aqueles que têm compreensão espiritual. É profundamente doloroso. Mas se você não tem, é mais ainda. Você acha que nunca mais vai vê-lo, nunca mais vai encontrá-lo, né? Que a vida é uma sacanagem. Enquanto tantas pessoas que estão aí que roubam, matam, não morrem, você vai ver uma pequena criança em ter idade morrer. Você não vai compreender. Você vai ficar revoltado. Agora, se você tem a coragem de querer procurar entender a vida por outro ângulo, pelo ângulo espiritual, aí você vai se dar conta que aquela dor, sim, ela é aguda, dói pra caramba, mas ela tem uma questão passageira, porque logo logo você vai encontrar no plano espiritual o seu ente querido. Às vezes você encontra ele na hora que você está dormindo, né? E aí você acredita que foi apenas um sonho. Não, não é. Muitos contatos espirituais se dá no momento exatamente do sono do corpo físico, onde a alma se desdobra, o espírito se desdobra e vai encontrar seus entes queridos na pátria espiritual. Isso é muito comum e acontece com frequência. A gente acorda no outro dia, eu sonhei com fulano, sonhei com ciclano, ele estava tão bem, eu chorei tanto, não queria voltar, não sei o quê. Muitas vezes é um contato sim no plano espiritual, né? Que te dando um alento para você perceber que a vida continua, que você não deve parar, estacionar, a ficar agarrado apenas daquilo que existe aqui no plano espiritual. Agora, aí você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que o outro está falando corresponde com a verdade? Para você saber que o outro está falando corresponde com a verdade, você tem que procurar enxergar com o olho do outro. Agora, se você querer apenas enxergar as coisas do seu ponto de vista, né, você provavelmente vai ter uma visão muito falsa. Aí a importância de vivermos em coletivo e sempre estar trocando informações constantes em nossas vidas. Isso é fundamental para todos nós. Porque, por maior que seja uma onda, é uma onda. A onda passa, mas a vida continua. E o ato da vida continuar é que nos fortalece, nos dá ânimo para continuarmos a nossa jornada espiritual e moral. Então, portanto, meus amigos, vamos ter fé. Fé, não uma fé assim à toa. Eu acredito na existência de Deus. Não, eu acredito porque eu estudei, eu estudo, eu procuro compreender. Compreender não só do ponto de vista da sua religião, né? Mas também do ponto de vista das outras religiões. Outras religiões trazem elementos muito importantes, muito enriquecedoras também, para a compreensão da continuação da vida após a morte do corpo físico. É tão interessante, se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, Deuteronômio e Números, lá está bem explícito que é proibido a comunicação com os seres que já morreram. Mas por que Moisés proibiu isso? Isso, na verdade, não tem a ver com uma lei de Deus, tem a ver com uma lei dos homens naquela época. Mas por quê? Porque a mediunidade era utilizada de uma maneira vulgar, apenas para adivinhação, para benefício individual próprio. Então, por isso que foi proibido a mediunidade, o contato com aqueles que já morreram, aqueles que estão do lado. Então, isso significa que sempre existiu contato espiritual, né? E a Bíblia está repleta desses exemplos de contatos espirituais. E isso nos demonstra que a vida continua, que a vida está aí. É interessante entre um diálogo entre Jesus e os seus apóstolos, em que Jesus pergunta para os seus apóstolos o que as pessoas falavam de Jesus. Muitos falavam que Jesus era o Elias, né? Porque, segundo a tradição, segundo o Antigo Testamento, o Elias retornaria para comunicar
a chegada do Messias, né? E o Pedro foi o único a reconhecer que Jesus era o Messias. E que, na verdade, ele não era o Elias, ele era o Messias. E na Jesus ele deixou bem claro que o Elias era o João. Era o João Batista. O João Batista era o Elias encarnado. Tanto que o Elias, para quem não sabe, no Antigo Testamento, ele decepou muitas cabeças, né? Por defender sua cultura, sua religião, seu povo. E quando ele desencarnou, foi o quê? Foi decapitado também. Isso é muito interessante. Então, daí você ter a convicção. A convicção espiritual, intelectual, isso te fortalece conforme você estuda também. Te fortalece espiritualmente, intelectualmente, para enfrentar as barreiras que são jogadas em nossas vidas no dia a dia. Sejam elas de que forma for. A perda de um ente querido, uma traição amorosa, né? A perda de um emprego importante, a raiva por viver num país tão pobre e miserável, enquanto tem gente que fica tão rica, tão rapidamente em cima da miséria do povo. Tudo isso vai passar. Porque lá no plano espiritual, por exemplo, é interessante que lá não é permitido você ter duas casas. Está no nosso lar. Você pode lutar sim para poder ter uma casa lá no nosso lar. Mas você não transfere essa casa. Membros da sua família, amigos, podem até utilizar se assim for permitido. Se tiver méritos para ir para lá. Você pode até interferir por um ente querido que esteja desencarnado e possa ser levado para lá. Mas aquela propriedade que está ali, aquela casa, foi conquistada através do seu trabalho e as pessoas lá não se preocupam em ter 2 casas, 3 casas, 4 carros, diferente daqui. Porque lá, ou melhor, aqui é apenas uma cópia de lá. E conforme a gente vai aprendendo, vai nos transformando, vai nos dando essa percepção da realidade. E essa percepção da realidade é que nos dá força para falar, tudo passa. A raiva, o medo, a angústia, tudo passa. O Covid passará também. O homem encontrará a vacina. Já tem avanços significativos. Tudo isso que está acontecendo é exatamente para que a gente possa ter uma visão mais global. E assim nos darmos conta que o mais importante que as bandeiras que separam quintais, como diria Raul Seixas, né? A Brasil, Argentina, Rússia, Estados Unidos, Cuba, China, o mais importante é a humanidade, não são as bandeiras que separam quintais, né? Não é importante as classes sociais, importante é a humanidade. Então isso está servindo exatamente para poder aprofundar a empatia. Perceber que o outro sente dor, que o outro, como você sente dor, o outro sente dor, então é importante a necessidade de ajudar. Então, temos que ter confiança nos desígnios de Deus. Que tudo isso que está acontecendo é para o nosso bem. Pô, mas temos que sofrer, tenho tanta coisa para fazer, eu poderia agora estar preocupado com o meu casamento, poderia estar estudando, estou aqui parado, estou desempregado, está aumentando o desemprego. Mas tudo tem um significado. Sim, os empregos estão aumentando, muitos sonhos foram adiados, mas nós sabemos que tudo isso tem um motivo, tem um porquê, que é exatamente a necessidade do desenvolvimento de empatia, do amor ao próximo. E que tudo isto, por pior que seja do ponto de vista material, é apenas um obstáculo para nos tornar mais iluminados, que vai nos fortalecer, que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente e compreender a necessidade de amor do jeito que Jesus nos ensinou. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Lembrando que todos os dias, às 8 horas, tem o Evangelho, tem as palestras, Nossa Casa Não Para, de vez em quando tem palestras diferentes, que são muito bem-vindas para a nossa casa. Então, por favor, continue acompanhando, assistindo, compartilhe entre amigos, chame a atenção dos nossos parentes para poder dar continuidade
nesse trabalho tão importante como as palestras espirituais. E assim vamos cerrando com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Fique na paz.